Você quer aprender a fazer planilhas no Excel para se dar bem naquela entrevista de emprego? Ou mesmo para ganhar aquele diferencial no seu trabalho? Se é isso que você procura, então você está no lugar certo. Vem comigo que eu vou ser o seu professor e vou te tornar o verdadeiro mago do Excel. Fala, futuro mago do Excel, beleza? Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer uma planilha do zero, sem você nunca ter mexido antes. Mas antes de continuar, já deixa aquele like aqui pra gente, que esse conteúdo deu trabalho de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas deixa de enrolação e bora pra aula. Vamos nessa! Bom, então nesse exemplo aqui a gente vai criar uma planilha de controle de vendas e comissões, tá certo? Então vou começar dando um zoom aqui. Bem simples, simplesmente aperta Ctrl e a barra de rolagem e vai ser um controle de vendas e comissões. Esse controle de vendas vai ter uma entrada de datas, de produtos, que seria a descrição, a quantidade de produtos, né, que você vai vender, o valor de venda, que poderia colocar valor ou, para minimizar, né, R cifrão, unidade, o valor total, que seria a multiplicação aqui do produto, ou melhor, da quantidade versus a unidade, né? Aí a gente tem aqui o total. Vamos ter o vendedor, responsável pela venda daquele produto, quanto que este vendedor vai receber de comissão e o valor da comissão, que é diferente. Mesma coisa, já que é valor, vamos colocar também R cifrão, né? Não tem necessidade da gente digitar valor. Pronto, então já temos esses campos daqui. Então vou começar inserindo aqui as datas, né? Então vou colocar algumas datas aleatórias aqui, começando com a data de hoje. E vou colocar datas em série mesmo, tá? Então, botão direito ali no cantinho e preencher aqui em dias. Os produtos eu também vou inventar. Vou colocar aqui um monitor, teclado, mouse, computador completo e um notebook. Aqui em quantidade, eu vou especificar quantas vendas foram feitas do monitor. Então, 3 vendas de monitores, teclado, eu vendi 10 teclados, mouse, não se vende mouse sem teclado, né? Então, 10 mouses também. Computador foram vendidos 2. E notebook tem uma venda maior, então 5 vendas de notebook. O valor unitário do monitor, vamos colocar aqui um valor de R$ 780. O teclado, valor de R$ 120, o mouse 80 e o computador completo, né? Teria aí, vamos colocar R$ 2.300. O notebook também um valor de R$ 2.500. Quanto que é o valor total? Como eu falei, o valor total vai ser a minha quantidade multiplicado pelo valor da unidade, o valor unitário. Então, para fazer isso é bem simples. Você vai chegar aqui, apertar a tecla igual. Quando aperta igual, já começa a entrar em funções dentro do Excel, né, nas fórmulas dele. E eu vou fazer um cálculo básico, que seria o valor aqui da quantidade multiplicado pelo valor da unidade. Então, vou utilizar o operador matemático de multiplicação. Só para a gente lembrar rapidamente, a multiplicação no Excel ela é pelo símbolo asterisco. A divisão é a barra. Aí a soma e a subtração é exatamente os próprios ícones, né? Os próprios caracteres que a gente já está acostumado. E mais um, só para uma dica a mais, que é o exponencial, que é utilizado aqui pelo circunflexo, tá certo? Pronto, fiz isso daqui, confirmo com igual. Por eu ter utilizado uma fórmula, né, referências relativas, eu consigo simplesmente arrastar isso aqui para baixo. Quando eu arrasto, ele já vai automaticamente fazer para mim os outros cálculos de cada linha. Então, simplesmente venho aqui, vou no cantinho inferior direito, clico nele e arrasto até o final. Ele já faz aqui a parte do cálculo para a gente. O vendedor vai ser o vendedor que fez a venda do meu produto. Vou colocar também aqui alguns nomes aleatórios. Então, Maria, José, Pedro, Ana e João. Pronto, cada um fez uma venda de um produto diferente. Maria, ela tem uma comissão de, vamos colocar 3%. Quando eu coloco o percentual no final, pessoal, eu já estou transformando esse número aqui num formato de número correto, que seria o formato de número de percentual, pois, na verdade, o número 3%, ele é um número quebrado, né? Um número decimal, que é representado pelo 0,03, tá? Isso aqui é importante saber, pois ele já entra aqui na parte de formatações. Eu vou colocar aqui do José, por exemplo, 5%, e dessa vez eu vou utilizar sem a formatação de percentual. Vou colocar como 0,05, que é a mesma coisa que 5%. Porcento é uma divisão por 100. Se eu pego 5 e divido por 100, olha só, 5 dividido por 100
é igual a 0,05. Por isso que 5% é 0,05, tá? É só para conhecimento. Pedro, vamos colocar que ele ganhou 4%. Ana ganhou 3% também. E João ganhou 5%. Lembrando que esse é o mesmo valor desse. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer as formatações dos números. E a comissão? Para eu descobrir a comissão de um vendedor, eu preciso multiplicar a comissão dele, que é quanto que ele vai ganhar, né, em percentual ali de participação, sobre o valor total da venda dele. Quando eu multiplico o 3% por 2.340, neste caso daqui, eu estou buscando aqui, eu estou encontrando, na verdade, quanto que 3% representa de 2.340. Então, como é que eu vou fazer? Novamente, eu vou dar o igual para começar aqui uma fórmula, né? E a minha fórmula é uma operação matemática básica, que vai ser 3%, que nesse caso é a célula I7, multiplicado por 2.340. Venho aqui e confirmo com o meu Enter. Confirmei. Já aprendemos ainda há pouco que se eu estou utilizando alguns campos que são referências relativas, não é isso? São caixinhas que eu cliquei aqui, ó, são células que eu cliquei. Eu posso simplesmente vir aqui no cantinho inferior direito, esse quadradinho daqui, clico nele, seguro e arrasto para baixo e automaticamente ele faz esse preenchimento para mim, já utilizando da forma correta. Pronto, já completei aqui minha tabelinha mais básica. Agora eu quero adicionar uma linha de total. Para fazer o total é mais simples ainda. Eu venho aqui, vou escolher uma célula qualquer e vou digitar aqui, ó, total. De total, eu vou vir aqui e eu quero descobrir o total de quantidade. Poderia utilizar a função soma, mas para ser ainda mais rápido, eu vou utilizar uma tecla de atalho. Que atalho é esse? É o Alt igual, chamado de autossoma. Nele, ele de prontidão já pega e coloca a função soma pra gente. Olha como é simples. Eu venho aqui, Alt igual, e olha só, ele já preencheu pra gente com a função soma e pegando logo a referência que está mais perto dele. Nesse caso, de E7 até E11. Ele vem aqui e já selecionou pra gente. Venho aqui agora e simplesmente dou Enter. Muito mais rápido, né? Tem gente que faz de uma forma muito errada, que é vir aqui e ficar clicando uma por uma e dando aquele mais. Olha só, tá errado, né? Você perde muito mais tempo com isso. Então, para que perder tempo se eu já tenho uma função pronta ali pra gente estar utilizando, né? Para fazer na mão aqui, só para vocês entenderem direitinho, eu poderia digitar também a função soma e selecionar. Dá no mesmo, tá, gente? Mas para ser mais rápido, a gente vai estar utilizando o Alt igual. No total também, posso vir aqui e apertar agora, ó, já aprendemos, né? Alt igual. Demos Enter aqui e prontinho. Tudo pronto aqui, a nossa parte de totais. Vamos colocar também um total aqui na comissão, para eu saber quanto que eu gastei, né? Que eu tive aqui de comissão a pagar aos meus funcionários. Pronto, esse aqui é o valor. Eu poderia colocar aqui a palavrinha comissão, 2 pontos. E aqui no total, 2 pontos. Pronto, gente, eu fiz aqui só um preenchimento. Mas além do preenchimento, a gente também tem que fazer alguma formatação bem feita, não é isso? Para formatar de uma forma adequada, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mesclagem de células daqui. Tem gente que fala que não se deve mesclar, mas se deve sim. A questão toda é você ter o conhecimento de quando usar ou quando não usar. Nesse caso específico, a gente pode usar sem problemas. Então a gente vai vir aqui, ó, seleciona aonde a gente quer mesclar, que é toda essa área daqui. Vamos na guia página inicial, no grupo alinhamento e vamos clicar nessa opção daqui que é mesclar e centralizar. Eu venho aqui, clico nela e prontinho. Já está mesclado e centralizado. Aqui de propósito eu coloquei uma linha a mais, tá certo? Para quê? Só para a gente aprender como é que exclui uma linha. Para excluir é bem simples. A gente vai clicar com o botão direito em cima da linha que a gente quer excluir e logo em seguida manda excluir. Acabou. Já eliminou aquela linha. Bom, aqui embaixo a gente tem alguns campos que são subtítulos, né? Então esse é o título principal. Esse aqui são os subtítulos. Vamos agora começar a adicionar algumas formatações de cor. Então, no controle de vendas, eu vou colocar um negrito e vou colocar uma cor de fundo, uma cor azul escuro. Para ficar bacana, a gente vai colocar a cor da letra, um azulzinho bem claro. Venho aqui, vou aumentar um pouquinho a altura da linha dele.
aumentei e vou agora alinhar ele ao meio, utilizando essa opção daqui lá no grupo de alinhamento. Então venho aqui ao meio e ele vem aqui e centraliza ali no meio da minha célula. Aqui, como é um subtítulo, como eu falei, né? A gente vai utilizar aqui um padrão de cor com a tonalidade um pouquinho mais clara. Então esse azulzinho daqui, pronto. Como ainda é escuro, a gente vai também selecionar e colocar uma corzinha de azul claro e novamente um negrito. Bacana, né? Agora vamos para nossa outra partezinha daqui, que seria as datas. A gente vai considerar também como um subtítulo aqui e a gente pode agora colocar um azulzinho um pouquinho ainda mais claro. Esse aqui, pronto, já está aqui. Eu poderia usar uma cor clara ou agora, para ficar com destaque melhor, um azulzinho mais escuro. Olha como fica bacana, gente. Bom, daqui, para adicionar um efeito diferente, eu vou adicionar um itálico. Não é regra, mas é só para vocês verem. Olha que interessante, apareceu aqui um erro, né? Isso aqui é um erro? Eu perdi meus dados? Não, gente, é só porque o tamanho da coluna não dá dentro da célula. Então eu venho aqui, dou ou duplo clique ou eu arrasto. Nesse caso, eu vou clicar e arrastar para minha direita até sumir aquele erro. Pronto, sumiu. Eu vou fazer isso para todas as minhas outras colunas também. Tá vendo que aqui não dá o nome completo? Ao invés agora de eu clicar e arrastar, eu vou utilizar o autoajuste. Para fazer isso, eu simplesmente vou clicar dentro aqui, ó, entre uma coluna e outra, vou apontar o meu mouse aqui até aparecer este ícone do meu ponteiro e vou apertar 2 vezes o ponteiro do mouse aqui, o botão do mouse, ó, 1, 2. Pronto, ele fez o autoajuste. Observe que a palavra maior, que era computador, coube exatamente aqui dentro da minha coluna, tá certo? Feito isso, agora eu vou fazer com os números. Eu gosto de manter um padrão. Então, para manter o padrão, eu vou fazer logo os 3 de vez só. Eu venho aqui e clico, arrasto e coloco ali mais ou menos na medida que eu acredito que vai caber os meus números. Eu posso até diminuir um pouquinho, ó. Pronto, ficou legal assim. Já a quantidade, eu posso diminuir um pouquinho mais, né? Já que a quantidade você não tem um valor muito grande aqui. Então eu venho aqui, diminuo um pouquinho mais esse aí é o valor de quantidade. Agora o vendedor, vou vir dar duplo clique, vai fazer o autoajuste. A comissão, vou dar duplo clique. E o reais comissão, vou dar duplo clique. Eu venho aqui, seleciono aqui, posso arrastar e deixar assim. Ou poderia, para ganhar um pouquinho de espaço nessa parte de comissão, aumentar também o tamanho da linha, alinhar isso aqui acima, aqui na parte de cima do alinhamento, tá, gente? Então venho aqui, posso alinhar centralizando e agora eu posso pegar essa parte da comissão e diminuir. Vai ficar assim, porém eu venho aqui e jogo uma quebra de texto nessa opção daqui, ó, dentro do grupo alinhamento, eu venho na opção quebra de texto. Cliquei, já jogou para baixo, ficou feinho, né? Então vamos aumentar um pouquinho mais aqui, ó, até caber a palavra comissão e aqui também para baixo para caber certinho. Vamos agora alinhar também ao meio para não ficar muito acima. Pronto, ficou tudo alinhadinho ao meio. E aqui na parte dos números e dos valores, eu posso deixar o próprio branco ou deixar como eu gosto, um pouquinho de cinza. No total, eu vou mesclar essas duas células. Eu venho aqui, mesclar e centralizar. Só que dessa vez, ao invés de deixar centralizado, eu vou alinhar ele à minha direita. Então, venho aqui, alinho à direita. Comissão, já vou deixar também só alinhado à direita. E vou agora adicionar uma formatação aqui. Já que é um total, eu gosto de colocar uma formatação de fundo, um verdezinho, um pouquinho mais claro. Prontinho. Vou colocar um negrito e vou botar aqui a cor da fonte, também um verdezinho bem escuro. Bacana. Agora, para finalizar, eu vou colocar só mais duas coisas. São as formatações do número, para dizer se é contábil, se é percentual, se é um número inteiro e assim vai. E depois vou colocar algumas bordas. Vamos lá. Para adicionar aqui os formatos do número, eu vou ter que avaliar o que cada um representa. Nesse caso da quantidade, eu posso deixar o geral mesmo, né? Esse geral daqui, pois simplesmente ele é um número inteiro, sem muita formatação. No reais aqui, pô, tem a ver com dinheiro, não é isso? Se tem a ver com dinheiro, eu tenho dois tipos de formatos aqui, que é o moeda, este moeda daqui, ou o contábil. Eu gosto de utilizar o contábil, pois ele não, quando ele é zero, ele pega e simplesmente coloca um tracinho, fica um aspecto visual melhor. Então eu vou vir aqui, clico nele, vai ficar dessa forma, porque não coube novamente, né? Porque não coube, porque ficou com R cifrão. Eu não gosto de apresentar o R cifrão nesses casos daqui. Então eu vou lá novamente,
clico em mais formatos de número, já vai entrar aqui pra gente dentro da parte de contábil. Então simplesmente venho aqui e clico em nenhuma. Como eu marquei 2 casas decimais, ele vai ficar também com 0,00. Então vou dar o OK e olha lá, já colocou. Mas tem alguns que estão com erros. A gente já sabe que esse erro é a questão do tamanho da coluna. Duplo clique ali para organizar. Vou vir aqui, vou fazer o mesmo processo para poder repetir lá, gente? Não, eu posso simplesmente vir aqui, ó, selecionar essa parte daqui, vir no meu pincel de formatação. Posso clicar aqui uma vez para simplesmente colar a formatação ou 2 vezes para travar. Eu vou clicar só uma vez nesse caso. Venho aqui e arrasto sobre essas outras células. Pronto, ele já colou a mesma formatação que está aqui nessa célula daqui, nessa região daqui, ou melhor dizendo, né? Então agora eu vou e duplo clique também para deixar na mesma ordem ali de largura de coluna. Bom, agora vamos para a parte da comissão. Se é comissão aqui, então é tudo porcentagem, não é isso? Então eu vou lá no grupo número, na parte de formato de número e clico em porcentagem. Prontinho, tudo bonitinho pra gente. E na parte de comissão, também vou fazer aquele processo que eu ensinei para vocês. Contábil, vou lá novamente e simplesmente tiro aqui o R cifrão. Prontinho, gente. Tá aí a nossa primeira tabela. Faltou só a parte das bordas. Então, rapidamente aqui, ó, eu gosto de colocar uma borda mais espessa aqui. Então, eu venho aqui, estilo da linha branco e aqui, estilo da linha grosso. O mais grosso que tem ali, né? Então, eu venho aqui agora, aplico todas as bordas. Nessa parte daqui, eu gosto de estar utilizando uma borda um pouquinho mais fina. Então, eu venho aqui, cor da linha, eu mantenho o branco e o estilo da linha é o mais fino que tem. E aplico. Às vezes eu coloco o branco, tá? Ficaria assim. Ou às vezes eu coloco o cinza escuro. Nesse caso aqui fica até melhor. Então, vou vir aqui e colocar o cinza escuro, ó. Coloquei. Prontinho, está pronta a nossa primeira tabela. Poderia só aumentar um pouquinho aqui mais, ó. Coisinha aqui e aumentar a letra. E aqui também. Ok, finalizado. Você teve alguma dúvida nesse vídeo? Se teve, comenta aqui embaixo. E se não teve, comenta alguma dúvida que você tem com Excel. A gente está fazendo algumas seleções de vídeos e a sua dúvida pode virar o próximo tema do nosso canal e se tornar uma videoaula. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ajudou, no canal e ativa logo o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. Aproveita e já assiste também essa função aqui, que é a função PROC-V. Eu explico ela no detalhe. Eu duvido que depois de você assistir essa videoaula, você vai ter qualquer dúvida sobre essa função.